O tema nesta noite que eu quero poder refletir com vocês é sobre a salvação. A salvação de um homem pecador. A salvação de um pecador. Deu certo aí? Obrigado, Fran. A salvação de um pecador. E eu gostaria de começar a refletir isso com vocês, fazendo algumas perguntas para a gente poder pensar nesse assunto. E a primeira pergunta é: que pecador Deus pode salvar? Que pecador? Que pecador Deus pode transformar? Que tipo de pecador que Deus ele pode fazer isto? Salvar, transformar. E que pecador Deus pode usar? Nós, ao pensarmos em pecador, nós estamos pensando em uma pessoa que é imperfeita e que carece de Deus, que carece da graça, da misericórdia do Senhor. Eu fiz essas três perguntas ao preparar esse sermão. Por quê? Porque por vezes o homem ele tem a tendência de limitar o poder e a graça de Deus agir. Às vezes a pessoa olha para um pecador, para um miserável pecador, e parece que a graça de Deus não é poderosa para alcançar aquela pessoa. Pelo simples fato de nós estarmos aqui hoje, um pensamento como esse já cai por terra. Não há limites para a graça de Deus agir. Não há limites para o poder de Deus agir. Às vezes o homem pensa que Deus, ele age segundo a sua própria justiça. Então às vezes o poder e a graça de Deus, ela se torna limitada no agir, porque o homem, quando ele olha para o outro pecador, ele não olha em Deus, mas ele pensa na sua própria justiça. Então ele pensa, não, Deus não vai fazer isso com aquele pecador. E então acaba se esquecendo de que Deus ele é rico em misericórdia e ele é grande em amor. Ao salvar um pecador, ao transformar o pecador, ao usar um pecador, Deus ele faz isso não conforme a nossa justiça, mas conforme a sua misericórdia e o seu amor. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia, amém? O nosso Deus, ele é grande em amor, amém? Então ele age não conforme a justiça própria nossa, mas segundo aquilo que Deus ele é, rico em misericórdia, segundo aquilo que Deus ele é grande em amor. E às vezes, a gente pode compreender de que a visão do homem, ele é tão pequena que o homem ele se torna míope, e ele não consegue enxergar que Deus ele tem propósitos, e faz todas as coisas conforme o seu conselho, conforme o beneplácito da sua vontade. Então por vezes algumas pessoas olham para o outro pecador e ele diz assim: não tem jeito, esse daí não tem jeito,
Esse miserável pecador que vive caindo na rua, que vive jogado para as traças, que não quer nada com a vida, esse não tem jeito. Essa é uma visão pequena, essa é uma visão míope, porque quem olha dessa maneira se esquece de que o nosso Deus, Ele tem propósitos. O nosso Deus, Ele faz todas as coisas, não conforme o que eu penso, o que eu acho, o que eu considero, mas Ele faz todas as coisas na vida de um homem pecador, conforme o seu conselho, conforme o beneplácito de sua vontade. Isso quer dizer que Ele faz todas as coisas conforme o seu querer, e o querer de Deus é diferente do nosso querer. Os propósitos de Deus são diferentes do nosso propósito, amém, queridos? É diferente. Então, que pecador Deus Ele pode salvar? Que pecador Deus pode transformar? Que pecador Deus pode usar? Não tem limites para Deus. Quando Deus decide agir conforme a sua misericórdia, conforme a sua graça e conforme o conselho da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos aqui. Porque quando Deus Ele se achegou até nós, em nós não havia nada de bom. Porque quando Deus se achegou até nós, a palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigos de Deus, a graça do Senhor nos alcançou. Amém? E o texto que eu quero pensar com vocês encontra-se em Atos. Então abra sua Bíblia. Atos capítulo 9. E esse texto que nós vamos ver é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que fala da salvação de um homem pecador, de um miserável homem pecador. Mas Deus salvou este homem, assim como Deus, Ele salvou as nossas vidas. Então Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. E esse pecador que nós vamos ver nesse texto, eu acredito que todos saibam, se não sabe a maioria, fala de Paulo, o apóstolo Paulo. E a gente vai ver como que Deus salvou este homem. Acharam o texto aí? Eu vou ler do verso 1 ao verso 19. E eu convido você a acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, tá bom? Saulo, que é o apóstolo Paulo, que é Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, e ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver.
durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu vi entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós temos nos 2 primeiros versos uma introdução. Lucas ele faz uma introdução de toda a narrativa da salvação de um pecador, da salvação de Paulo. E aí nós encontramos nessa narrativa 2 cenas. Uma primeira cena é Paulo indo para Damasco e o Cristo Jesus se apresentando a ele. E depois, numa outra cena, nós vemos Ananias, o Senhor falando com Ananias, e Ananias indo até Paulo para orar por Paulo. Então é isso que nós vemos nessa narrativa aqui. E nós vamos compreender agora como que o Senhor salvou este homem pecador aqui. Então nós vemos logo nos 2 primeiros versos o propósito errado do coração pecador. O pecador que não tem Cristo, ele é assim. Ele pensa que está certo, mas ele está errado. Não foi diferente com Paulo, o apóstolo Paulo. E nesses versos nós vemos que aquilo que estava dentro do coração dele estava errado. Ele julgava estar fazendo o correto, mas ele não estava fazendo o que era correto. Paulo ele tinha por inimigos crentes, aqueles que estavam no caminho vivendo para Deus. E Paulo ele não admitia isto. Tanto que ele foi até os principais sacerdotes, e lá ele pegou a autorização dos judeus, dos fariseus, para ir até Damasco e fazer mal para os irmãos, prender os irmãos, fazer justiça com a própria mão, porque ele não aceitava Cristo como Messias. Para ele estava tudo errado,
No entanto, o que a gente vê? De que o que estava dentro do coração dele, que ele julgava estar plenamente correto, não estava, mas estava errado. Assim é um pecador. Eu vou usar uma expressão aqui. Às vezes o pecador, alguns dizem assim, né? Ele jura de pé junto que está certo, mas na realidade, o que está dentro do coração dele, o propósito dentro do coração dele, não está correto, mas está errado. Paulo, ele julgava e estava fazendo o que era certo e correto, mas ele não estava fazendo. E o que acontecia com Paulo? Paulo estava sendo enganado pela sua própria crença e pela própria religiosidade que ele trazia dentro do seu coração. E é assim que acontece muitas vezes com pecadores. Pecadores muitas vezes nascem numa casa, numa família, com uma tradição, com uma crença e com uma religiosidade. Ele pensa estar certo, mas na realidade ele está sendo enganado. Ensinaram errado. A família está indo para o caminho errado. A crença está errada. E o coração se torna escravizado por uma religiosidade que não leva o pecador até Deus. Paulo, ele não era um ignorante. O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele conhecia toda a lei. Ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa letrada. Ele sabia de tudo. Ele foi criado e educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um mestre da lei. O apóstolo Paulo, ele não era ignorante. No entanto, tudo aquilo que ele sabia a respeito de Deus e a respeito da fé em Deus, e toda a sua crença não o levava até Deus, mas pelo contrário, afastava ele de Deus. E existem pessoas que preferem viver dentro de uma religião, dentro de uma religiosidade, preferem viver dentro de uma crença, porque recebeu por tradição desde criança, nasceu em berço assim, por isso vai morrer assim, do que abrir mão para encontrar-se com Deus. Na vida de um homem pecador, há crenças erradas. Há muitas vezes uma religiosidade errada, que não leva o homem, o pecador, a Deus, mas mais afasta de Deus. A pergunta é: por que permanecer no erro? Se aquilo que você pensa e crê e faz não te aproxima de Deus, não existe sabedoria aí. Se aquilo que você pensa e crê e faz não leva você a conhecer a Deus, não leva você a aproximar-se de Deus, é momento de refletir. E se não te leva a Deus, eu digo para você: abre mão. Abre mão daquilo que você pensa que está certo e não está. Abre mão de crença e de valores que você pensa que você recebeu através dos seus pais, dos seus avós, e que não tem te ajudado na sua vida espiritual. O propósito do coração de Paulo estava errado. O apóstolo Paulo, ele era um cego espiritual.
Um homem obstinado a querer fazer o mal para aqueles que eram filhos de Deus. Cego. Uma pessoa que ainda ela não aceitou Cristo, que não é salva. Ela é uma pessoa que é cega espiritualmente. O problema está dentro do coração. Esse coração ele precisa ser trabalhado. Se hoje Deus fala com você que o propósito do seu coração está errado, eu digo para você nesta noite, permita ser confrontado por Deus. E se Deus ele fala assim, abra mão disto, se inclina a Deus e diz, eu abro mão por amor ao Senhor. Amém, queridos? Assim era Paulo, um homem que vivia fora do caminho de Deus e perseguia aqueles que estavam vivendo no caminho do Senhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu que na vida desse pecador houve um encontro do Senhor. E nós vemos então a partir do versículo de número 3, o encontro do Senhor com o apóstolo Paulo, com aquele pecador, cujo propósito do coração era errado. Aquele homem que estava vivendo enganado, segundo as suas crenças e a sua religiosidade. E o verso 3 diz assim, Lucas escrevendo, ele diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra, ouviu uma voz, ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quando Paulo ele estava indo para Damasco com um propósito errado no coração, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele. O Cristo, o ressurreto dentre os mortos. O Cristo, aquele que foi assunto aos céus. O mesmo Cristo que caminhou com os 12 aqui na terra. Ele mesmo, depois de ter sido morto, depois de ter sido ressuscitado ao terceiro dia, depois de ter sido assunto aos céus, ele mesmo, no caminho em que Paulo estava indo para Damasco, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se apresentou a Saulo, a este homem pecador. Ele estava indo, e de repente então, uma luz do céu brilhou. Consegue imaginar essa cena? Uma luz do céu brilhou, e essa luz do céu que brilhou, era a própria presença do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? A própria presença, que poder, que manifestação gloriosa, o Senhor Jesus Cristo indo ao encontro de um pecador, o Senhor Jesus Cristo se apresentando a um homem pecador, e aquele homem ele não aguentou com o resplendor daquela luz nos seus olhos, e no caminho que ele estava indo, ele acabou caindo ao chão. O texto não fala que tem cavalo, tá bom? Então por isso não pergunta qual é a cor do cavalo do apóstolo Paulo, não está falando que ele estava de cavalo aqui. No entanto, ele caiu, por causa da luz, o resplendor daquela luz, algo que nunca tinha acontecido com ele. E essa foi a primeira vez que Jesus ele apareceu depois de ressurreto, desta maneira aqui, depois que ele foi assunto aos céus. E quando esta luz apareceu,
revelando a própria presença da glória do Senhor ressurreto. Aí então houve uma voz, a voz do Senhor. E esta voz do Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está fazendo isto? Por quê? Por quê? E ainda hoje, por vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor ainda fala assim: Aguinaldo, Aguinaldo, por que você está fazendo isto? Por quê? Leonardo, Leonardo, por quê? Giovana, Giovana, por quê? Pode se assustar, não tem problema não. Por quê? Ah, Rebeca, Rebeca, por quê? Vou escapar não. Por quê? Por quê? Nesse momento o Senhor Jesus Cristo estava confrontando o propósito errado do coração do homem pecador. Nas segundas-feiras, nós estamos tendo um encontro aqui que nós chamamos de discipulado em profundidade. E nós utilizamos um livro com algumas lições, e esse livro chama-se Autoconfrontação. Não tem como fugir da confrontação, queridos. Enquanto formos pecadores, o Senhor vai estar sempre confrontando o nosso coração. E nesse momento, quando Deus ele fala: por que me persegues? Paulo, o propósito do seu coração está errado. Está tudo errado aí dentro do seu coração. Por que você está fazendo isto? Por quê? Quando Deus ele se aproxima de um pecador, quando Deus ele fala ao pecador, ele está interessado na vida dele, no coração dele. Ao invés de dizer: você é meu amado, você é o meu lindo, você é minha princesa, como se fosse lá os baianos: ó, você é o meu rei, como é que é? Ele não vai falar isso. Ele vai falar algo do coração. E se ao olhar para a sua vida, ele vê que existe algo de errado aí, o propósito da sua vida está errado, ele vai te indagar: por que você está vivendo assim? Por que você está fazendo isto? Por quê? O Senhor Jesus, quando ele vai ao encontro de um homem pecador, ele vai ao encontro para que o coração desse pecador seja liberto. Em Gênesis capítulo 4, quando Caim ele decidiu se levantar contra o seu irmão, Deus se apresentou a Caim e indagou Caim e disse: Caim, isto é razoável? O que você pretende fazer é razoável? Aquilo que está dentro do seu coração é isto mesmo? Está certo isso que você quer fazer? Está certo isso que você está fazendo? O coração do homem pecador, ele é enganoso. O coração do homem pecador precisa de Deus para ele ser liberto do pecado, para que esse coração ele seja livre. E enquanto for preciso, quando Deus vier falar conosco, Ele vai sondar o nosso coração, Ele vai dizer: por quê? Ele quer saber da sua vida, porque Ele quer tratar o seu coração, Ele quer transformar o seu coração, então Ele vai te confrontar. Posso ouvir um amém? Pode ser difícil, às vezes pode doer,
aqui no nosso íntimo, no orgulho, mas é necessário. É necessário sermos confrontados por Cristo, para que haja em nós uma mudança. E esse homem estava indo para fazer algo errado. Esse homem estava indo com intento errado no coração. Sempre quando nós estivermos com intento errado no nosso coração, saiba que Deus está olhando para a sua vida, e Deus não quer que você cometa pecado. Amém, querido? Deus não quer. Deus quer que você se veja livre daquilo que é o mal de dentro do seu coração. Por isso, quando for preciso, ele vai perguntar: por quê? E para Saulo ele disse: por que me persegues? Por quê? E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu que está falando comigo, Senhor? Quem é? Não tinha outra coisa para Paulo fazer naquele momento. Caído no chão, uma luz forte nos seus olhos que o cegou. Ele caído no chão, ele perguntou: quem és tu, Senhor, que fala comigo? A voz soou mais uma vez, e a voz falou: Saulo, eu sou Jesus. A casa caiu. Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Aqui nesse exato momento, todo o propósito errado do coração de Saulo caiu por terra. Porque para ele, Jesus não era o Cristo. Porque para ele, Jesus não era o Messias, não era o Salvador, não era, e era por causa disso que ele estava indo, porque ele queria acabar com esse tal de crente. Eles queriam acabar com esse negócio de cristianismo. Essas pessoas que estavam vivendo no caminho, essas pessoas que aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele estava querendo acabar com aquilo, porque isso para ele era uma afronta. Mas nesse momento, quando Cristo vai ao encontro e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aqui mudou as coisas de dentro do coração dele. E Deus começou a trabalhar aqui. A crença dele estava errada. E aqui ele se dobrou ao Senhor Jesus. Ele teve a compreensão espiritual de que Jesus era o Filho de Deus, de que ele era o ungido, de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias. Sabe aquele momento de compreensão espiritual, em que, em outras palavras, a pessoa diz assim: ah, agora faz sentido. Ah, agora sim eu compreendi. Agora eu sei quem tu és. Agora sim. Agora eu sei. Foi isso que aconteceu com Saulo, nesse momento aqui. Houve a compreensão espiritual daquilo que estava no coração dele que estava errado. E aí nesse momento, o Senhor o salvou. Nesse momento Cristo o resgatou. A salvação produz mudança de vida.
mudança de direção na vida. E eu pergunto, você é salvo? A salvação, ela vai produzir isso, mudança aqui. E esse momento na vida de Saulo foi um momento de mudança de vida. Foi uma mudança de direção na vida dele. Ele estava indo para Damasco para perseguir aqueles que estavam no caminho, aqueles que viviam o caminho de Cristo, de Deus. No entanto, quando o Senhor foi ao encontro dele, quando o Senhor nesse exato momento salvou a vida dele, houve uma mudança na sua vida. E essa mudança produziu uma mudança de direção na vida. Aquele que perseguia aqueles que estavam vivendo no caminho, agora passou a viver no caminho do Senhor. Isto é conversão. Salvação produz conversão na vida. E conversão significa que você está indo para uma direção contrário à vontade de Deus. Você está indo para uma direção contra aquilo que é o propósito de Deus. Mas quando Cristo Jesus alcança um homem pecador, ela muda de direção e ela vai para a direção de Deus agora. Isto é salvação. Isto é conversão. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele faz na vida de um homem pecador. Posso ouvir um amém? Essa é a graça do Senhor na nossa vida. Essa é a graça do Senhor na vida de um homem pecador. Precisa haver uma mudança. Agora nós precisamos tomar cuidado. Porque se eu digo que eu sou salvo e não há em mim mudança alguma, se eu digo que eu sou salvo e não há uma mudança de direção de vida na minha vida, alguma coisa está errada. Se eu digo que eu sou salvo e eu continuo tendo o prazer no mundo e na prática do pecado, alguma coisa está errada comigo. É necessário haver uma mudança para aqueles que são salvos. Amém, queridos? E isso que aconteceu na vida de Saulo. A salvação de Cristo produziu essa mudança de vida. Produziu uma mudança de direção de vida. E aí o texto nos fala que ele ficou cego. E os companheiros dele, olha só que interessante, levaram Paulo até Damasco. Paulo ele já não conseguia ir mais sozinho para Damasco. Ele precisou de ajuda para chegar até Damasco. Por 3 dias, ele não enxergou, o verso de número 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. 3 dias. Ficou cego por causa daquela luz. Ele não comeu, ele não bebeu. Olha o impacto da vida de Cristo na vida desse homem pecador. É dessa salvação que a nossa geração precisa. Uma geração que de fato encontra com Cristo e que não vai buscar Cristo por causa de promessas e de bênçãos, mas um encontro legítimo, aonde produz no coração do homem algo que impacta e que deixa ele perplexo, que mexe com as suas estruturas, que mexe com as suas crenças, que mexe
que produz algo maravilhoso. 3 dias sem comer, sem beber, 3 dias sem enxergar, e dias que ele passou orando a Deus. A nossa geração precisa conhecer esse Cristo. Os pecadores precisam conhecer esse Cristo que impacta a alma, a vida espiritual. Amém, queridos? É desse Jesus que nós estamos falando, que mexe com as estruturas religiosas, com as crenças do coração, com o propósito errado que está dentro do coração. E aí, continuando o texto, nós vamos ver que depois desse encontro maravilhoso, há então a revelação do propósito de vida do Senhor. Coisa maravilhosa, como que Deus ele faz as coisas, quando Ele quer alcançar o homem pecador. E lá em Damasco, a partir do verso de número 10, havia um homem chamado Ananias. E o Senhor falou com esse homem Ananias por meio de uma visão. O verso 10 diz assim: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor falou para Ananias: Ananias, dispõe e vai à rua direita. O Senhor deu um endereço para Ananias. Vai à rua direita, vai lá, na casa de Judas, para não ter erro nenhum. Você vai naquela rua, e você vai naquela casa, na rua direita, na casa de Judas, e você vai procurar uma pessoa que chama Saulo, e o apelido dele é Tarso, para não ter confusão nenhuma. Deu o nome da rua, deu a casa em que ele estava, o nome dele e ainda o apelido dele. Esse é o nosso Deus, amém? Vai lá. E Ananias, ouvindo isso, ele falou assim ainda, o Senhor falou assim: olha, vai lá, porque Saulo, ele está lá naquela casa e ele está orando. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo estava orando. Estava sem comer, sem beber, sem enxergar, e ele estava orando. Bem, que não precise ninguém aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, ficar sem enxergar para orar, amém? Então ora enxergando mesmo. Se precisar fazer jejum, faça jejum, não tem problema. E ele estava orando. E aí, o verso de número 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Quando Ananias ouviu o Senhor dizer: vai lá falar com Saulo, Ananias no seu coração diz assim: Senhor, é fria, esse homem é perigoso, terrível. Sabe por que ele veio para cá? Ele veio para cá com autorização para prender, para perseguir, para fazer mal aos nossos irmãos, aos santos. Olha a situação em que Deus estava colocando Ananias. As pessoas tinham medo de Saulo, tinham medo daquele homem pecador, terrível, estava perseguindo, fazendo mal. Mas aí o Senhor fala assim para Ananias: Ananias, eu quero que você vá, verso 15, porque esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor está revelando a Ananias o propósito que ele tem
com a vida daquele homem pecador que ele acabou de salvar. Deus está falando para Ananias: não tenha medo não, pode ir lá. Pode ir lá porque eu tenho um plano. Pode ir lá porque eu tenho um propósito para esse homem pecador que eu estou me manifestando na vida dele. Vai lá porque ele está orando. Pode ir. Eu tenho um propósito. E agora aqui eu gostaria que você pudesse entender uma coisa. Quando Deus ele decide salvar um pecador para si, Deus também ele tem um propósito para a vida desse homem pecador. O Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o seu beneplácito. Há propósitos definidos por Deus quando Ele salva um homem pecador, quando Ele salva uma pessoa. E Deus revelou isto a Ananias. E nesse momento, o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento. Eu escolhi. Instrumento escolhido por Jesus. Instrumento escolhido para Jesus. Quando há mudança de vida, quando há mudança de direção de vida, o pecador ele pode perguntar: Senhor, e agora? E o pecador ele pode ouvir: eu tenho um propósito na sua vida, porque eu te salvei. Você é para mim um instrumento nas minhas mãos. Instrumento escolhido. Mas não é para você fazer o que você quer. Você é meu instrumento. Eu te escolhi para você ser meu instrumento. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu não estou te salvando para você ser rico, entendeu? Eu não estou te salvando para você ser feliz, entendeu? Eu não estou te salvando para você ser tudo na vida, entendeu? Não, esse não é o propósito de Deus. Ainda que o homem no caminho do Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Ainda que no caminho do Senhor, esse homem pecador, ele é abençoado. Ainda que no caminho do Senhor, esse homem pecador é sustentado por Deus, ele é cuidado por Deus. Ele desfruta da presença de Deus, ele goza da presença de Deus, ele desfruta dos cuidados de Deus, mas esse não é o propósito da salvação. Como na vida de Saulo, o Senhor estava falando para Ananias: ele é para mim um instrumento escolhido, ele é meu. Quem é maior? O instrumento ou aquele que é dono do instrumento? Ou aquele que é dono do instrumento? O instrumento só tem valor nas mãos daquele que é o dono do instrumento. E o Senhor está falando: ele é para mim um instrumento. Propósito de vida. Mas instrumento para quê? Para levar o meu nome. Para levar o meu nome aos reis. Para levar o meu nome aos gentios. Ele é instrumento. Ele vai levar o meu nome. O nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus. Existem pessoas que estão buscando o propósito de vida. Se você é salvo, o propósito de vida que Deus tem para você é ser instrumento nas mãos dele. Por meio de você, você levar o nome dele. Você proclamar o nome dele. Que nome é ele? O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse nome. Esse nome que é sobre todos os nomes. Porque não há salvação
debaixo dos céus, entre os homens, aqui na terra, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, que importa o homem ser salvo. É esse nome que deve ser levado. E o Senhor estava escolhendo Saulo para levar esse nome, para andar no meio dos gentios e pregar o Senhor Jesus Cristo ressurreto, para chegar diante dos reis e pregar o Senhor Jesus Cristo ressurretos, para dizer que Ele é o caminho e não há outro. Ele é o único que pode levar o homem pecador até Deus. Amém, queridos? Esse nome. Então há um propósito de vida para aqueles que é salvo. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode constituir uma família, porque tudo isso é plano de Deus para a vida daquele que vive aqui. Mas existe um propósito maior por o fato de Cristo ter nos salvo. É levar o nome dEle, é fazer conhecido o nome dEle. E é assim que deve ser a nossa vida, queridos. O Senhor nos salvou para isto, para proclamar o nome dEle, fazer Ele conhecido. E ainda, o Senhor fala para Ananias, ele é instrumento escolhido. E ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Ele vai aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Salvação. Sacrifício de vida. Cristo Jesus entregou a sua vida para me salvar. Mas agora, se é preciso, eu sofro pelo nome dEle. Eu pago o preço para servir a Ele. Propósito de vida. Então, quando de fato há uma salvação, essa salvação vai produzir uma mudança de vida. E essa salvação, ela vai estabelecer um novo propósito de vida. Propósito esse que muitas vezes vai exigir sacrifício. Sacrifício. Eu faço uma pergunta para você. Quantos anos você tem de vida cristã? Você tem sofrido? Você tem sacrificado a sua própria vida por amor a Cristo Jesus? Como é isto na sua vida? Há momentos que a salvação em Cristo vai exigir isso de nós. O Senhor, Ele vai dizer assim: eu quero que você pague o preço por amor a mim, pois eu quero que você me sirva. Eu entreguei a minha vida para você ter vida, agora eu quero usar a sua vida. Eu quero que você se dedique a mim. Então muitas vezes, a salvação, ela vai exigir de nós, nessa mudança de vida, de propósito, sacrifício. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo, para eu não ser desqualificado. O maior interesse de Paulo a partir deste momento foi servir ao Senhor. E ele entendeu que ele precisava subjugar o seu corpo
a uma escravidão, de tal maneira que ele não viesse a fazer a sua vontade, mas que ele viesse fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? Cristo morreu no nosso lugar na cruz. Lá, eu e alguns irmãos vivenciamos um final de semana, um sábado e domingo bem atípico do comum aqui. Ontem nós estávamos envolvidos no discipulado de casais, amém? Chegamos aqui, arrumamos, alguns irmãos arrumaram, preparado, vivenciamos a noite aqui, saímos tarde, e como o crente come, gente, misericórdia. E aí voltamos, hoje é pela manhã, nós chegamos aqui, estudamos o tempo junto no estudo bíblico, e depois já emendamos numa reunião do Ministério de Louvor. Nós saímos daqui, era acho que 1h15 ou 1h30 da tarde, mais ou menos por aí. Depois nós fomos almoçar juntos, na casa dos irmãos, na casa do Félix e da Dani, e depois nós fomos para casa, tomamos aquele banho, e depois 5 horas da tarde a gente já estava aqui, e nós estamos aqui agora, amém? E aí então, o pecador que é miserável, ele vai pensar assim: eu fiz muito esses dias. Miserável, você não fez nada. Nós não fizemos nada. O que é passar algumas horinhas a mais? O que é passar um dia atípico, diferente do comum, se Cristo Jesus, Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário? O que é isso? O que é talvez ficar sem dormir uma noite? O que é às vezes abrir mão de um entretenimento, de algo para poder servir a Cristo? Não é nada diante daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nada, nada. Para servir a Cristo nós precisamos entender isso, que muitas vezes o Senhor espera de nós, e a salvação e o serviço a Cristo vai exigir de nós sacrifício, subjugar o nosso próprio corpo, disciplinar a nossa própria vida, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele seja conhecido, Ele seja exaltado. Amém, queridos? Propósito de vida. Eu pergunto, como é isso na sua vida? Esse propósito, há quantas anda? O que você tem feito para o Senhor? Você é instrumento. O Senhor quer usar a sua vida para levar o nome dEle. E entenda, que envolve sacrifício. E quando isso for exigido, eu digo para você, abre mão da sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo, amém? E por fim nós chegamos no momento da salvação desse homem pecador, do compromisso de vida com o Senhor. Porque todo esse propósito Deus estava revelando a Ananias. Mas aí, o verso de número 17 diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nesse momento Ananias foi até Saulo, e a vida dele foi restaurada, e a vista dele foi restaurada, e ele passou a enxergar.
Nesse exato momento, mais uma vez, o Senhor vem e age na vida de Saulo. Um texto paralelo à conversão em Atos 22 diz assim: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Desculpa. Um outro texto paralelo falando desse momento da salvação de Saulo, do apóstolo Paulo, em que nesse momento ele assume um compromisso de vida com o Senhor, de ser testemunha de Cristo. Paulo, ele estava entendendo agora: eu preciso assumir um testemunho, eu preciso assumir um compromisso de vida com o Senhor, ser testemunha de Cristo. Eu preciso falar daquilo que os meus olhos viram e daquilo que eu tenho ouvido. Dar testemunho de Cristo não é mais da falar das bênçãos que Deus derrama na sua vida. Dar testemunho de Cristo é falar da sua morte e da sua ressurreição. E o texto está falando assim: Paulo, vai, porque você tem que falar daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido. E naquele exato momento ele foi cheio do Espírito Santo. Aquele homem que era carnal, que perseguia a igreja, que perseguia Cristo, que estava tudo errado na vida dele, nesse exato momento ele é cheio do Espírito Santo. Nesse exato momento ele é cheio de Deus, ele é cheio do Senhor na sua vida. O Senhor invade a sua vida, o Espírito Santo invade a sua vida, invade o seu coração, invade a sua alma. O Espírito Santo toma todo o seu ser e faz desse homem agora um homem que vai ser dirigido por Deus, vai ser um homem que vai ser dirigido pelo Espírito. Sabe, igreja, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito, não há no coração dela espaço para o pecado, não há espaço para coisas erradas, porque ela está cheia de Deus, e o Senhor ele é santo. Quando uma pessoa ela é cheia do Espírito, ela vai ter vontade de viver para Cristo, de viver para o Senhor, buscar a santidade de vida, assumir um compromisso de vida com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu com Saulo. Nesse momento ele experimentou Deus na sua vida, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua mente. E agora ele passou a ser de Deus, ele passou a ser do Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito, nós passamos a ser de Deus, nós passamos a ser do Senhor. Há um único propósito na nossa vida: Deus, viver para Ele, ser testemunha dEle, assumir um compromisso de vida com Ele, porque Ele está tomando a nossa vida. Amém, queridos? É isto. Que coisa maravilhosa! Nós somos cheios do Senhor. Que coisa maravilhosa, nós experimentamos esse poder na nossa vida, o Senhor tomar a nossa vida, e nós saímos para viver uma vida, para levar o nome dEle, para glorificar o nome dEle.
E a partir desse momento, Saulo, ele começou a experimentar isso. E aí Ananias falou assim: levanta, Paulo, levanta, porque agora você já está enxergando, levanta e come. E Paulo, nesse momento, ele foi batizado, amém? Olha quanta coisa que aconteceu com esse homem. Ele compreendeu Deus, o Cristo. Ele compreendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o ungido. E agora ele assumiu um compromisso de viver para o Senhor. Mas nesse momento, ainda faltava uma coisa: ser batizado. Como testemunha, eu pertenço a Cristo Jesus, amém? E eu não tenho vergonha de falar disso. Eu sou crente em Cristo Jesus, amém? E eu não tenho vergonha disso. A minha vida já não é mais minha, amém? Pertence a Cristo Jesus, e eu não tenho medo e eu não tenho vergonha disso. E minha vida agora vai ser para Cristo Jesus, e eu quero dizer para todo mundo que eu sou dele. E por isso então eu vou me batizar, e nada me impede. Nesse momento nada impedia Saulo, porque ele creu na verdade. Cristo Jesus invadiu a sua vida, transformou o seu coração, perdoou os seus pecados. Então nesse momento ele entendeu: eu preciso descer as águas do batismo, eu preciso assumir esse compromisso de vida. Batismo é mais do que simplesmente um ato de você ser mergulhado numa água. Batismo é um símbolo exterior de algo que aconteceu aqui dentro do seu coração. E Paulo estava se batizando porque ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, amém? Porque ele agora entendeu o propósito de Deus na sua vida, amém? E ele entendeu quem era Cristo, e ele precisava de Cristo Jesus. Todo pecador que entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo precisa assumir um compromisso de vida com Ele. E esse compromisso tem que ser público. Todos precisam ver: Cristo salvou a minha vida, amém? E foi o que aconteceu. Queridos, se você já teve um encontro pessoal com Cristo, se Cristo já perdoou os seus pecados, entenda que é necessário uma mudança de vida, uma mudança de direção de vida. Se a sua vida pertence a Cristo, você já não deve viver mais para você mesmo. Existe um propósito de Deus na sua vida. Deus quer usar a sua vida. E é necessário que você assuma esse compromisso com Cristo, de viver para Ele. Amém, queridos? A salvação produz um compromisso de vida, um testemunho de vida e serviço ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.